estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Amém? A palavra que eu quero ministrar aqui, essa reflexão, não abra mão de seguir Jesus. E ouvindo essa palavra, né, onde João dá testemunho de quem Jesus era e o que Jesus representava quando ele vê Jesus passar, juntamente ali com 2 dos seus discípulos, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. E nesse momento que ele então diz essa palavra, diz que os 2 discípulos que estavam juntamente com João, que é João Batista, eles então, ao ouvir essa palavra, então começam a seguir Jesus, né? Diz aqui o versículo 38, e Jesus, depois dessa atitude dos 2 discípulos de ser seguido, Jesus voltando-se, né, e vendo que seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram então esses 2 discípulos a Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, né, onde moras? E diz aqui que Jesus responde: Vinde e vê. E foram, pois, ali os discípulos, viram onde Jesus estava morando, e diz aqui a palavra que eles então ficaram com Jesus, sendo mais ou menos ali a hora 10ª, né? E aqui diz no versículo 40 que era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e que estava seguindo Jesus. Então Simão, ou seja, André, chama o seu irmão Simão e diz assim: Achamos o Messias. E a partir daquele momento, então, eles começam a seguir a Jesus. E eu parando hoje à tarde um pouquinho, porque quando a gente para e se denota com essa questão de seguir a Jesus, a gente não entende a profundidade do que é isso. E eu então me fiz essa pergunta: o que seria seguir Jesus? Seguir é ir atrás, né? Como eu tenho o costume, procuro pesquisar um pouquinho mais a fundo o significado desse ponto de vista. E seguir é ir atrás. Seguir é estar na companhia de alguém. Seguir é andar no mesmo ritmo. Seguir é ter um guia. Seguir é ir na mesma direção, é acompanhar de perto. E em uma outra conotação, seguir é imitar, ter um modelo ou seguir os bons exemplos. Então seguir Jesus tem que ser, e ele tem que ir além de somente ir atrás, porque as pessoas acham que seguir Jesus é só andar atrás de Jesus. E nós sabemos que no ministério terreno de Jesus, muitas pessoas seguiram a Jesus. Muitas pessoas foram atrás de Jesus. Muitas pessoas estiveram na companhia de Jesus. Muitas pessoas andaram no ritmo que Jesus andou. Mas poucas pessoas foram na mesma direção. Poucas pessoas dessas que foram atrás, que acompanharam de perto, poucas dessas pessoas entenderam o significado do que é seguir Jesus na profundidade. E na profundidade, seguir Jesus é imitar Jesus. Não adianta só seguir indo atrás. Não adianta seguir Jesus só estando na companhia dele. Não adianta eu dizer que sigo Jesus somente para andar no mesmo ritmo. E andar no mesmo ritmo requer que você, no mínimo, tente andar da mesma forma. Então, seguir Jesus na profundidade dessa palavra que nós acabamos de ler, quando os discípulos ouvem João dizer: Eis o Cordeiro de Deus, eles então deixaram tudo para seguir Jesus. Mal sabia eles que
essa caminhada com Jesus mudaria completamente a vida deles. Seguir Jesus dá conotação de mudança de vida. Não tem mais como ficar do jeito que se estava. Se outrora, antes de seguir Jesus, nós éramos de uma forma, agora, seguindo Jesus, essa forma tem que ser mudada. Ou essa forma, tem que ser mudada. Então, seguir a Jesus na profundidade é imitá-lo. Mas onde nós imitamos a Ele? Seguir Jesus é ter Jesus como modelo. E em que nós temos Jesus como modelo? Seguir Jesus na profundidade é seguir os exemplos que Ele nos deixou para seguir. Então, quando nós vemos essa fala de seguir Jesus, muitas coisas podem ser explicadas e muitas coisas nós podemos seguir como exemplo. Por exemplo, quando nós seguimos a Jesus, nós passamos a olhar para Ele e ver nele o modelo e tentar ver nesse modelo uma forma de imitá-lo de alguma forma. E quais são? É claro que existem vários exemplos que Jesus deixou, que se nós formos parar aqui para ver todos, a gente vai gastar aqui muito tempo, mas eu separei alguns. Jesus, no seu modelo de vida, ele deixou alguns exemplos. Por exemplo, ter o Pai como prioridade. Diz que na infância, Lucas capítulo 2, versículo 39 em diante, vai falar um pouco sobre a infância de Jesus. E diz que na infância de Jesus, teve um momento da sua infância que ele desce com seus pais para Jerusalém, para algumas das festas que havia ali. E depois de passar das festas, eles então retornariam para sua casa. E diz que no meio do caminho, no meio do percurso, voltando para casa, seus pais sentem falta de Jesus. E eles percebem então que Jesus não está junto com aquele pessoal daquele povo que estava voltando para casa. Então eles tiveram que voltar para trás para tentar encontrar Jesus, para ver onde Jesus estava. E eles então ficam ali aproximadamente 3 dias procurando Jesus. Procura na casa de um, procura na casa de outro, procura num lugar, procura em outro lugar e não acha Jesus. Só que depois de algum tempo procurando Jesus, aonde eles vão encontrar Jesus? No templo. E eu acredito que Maria, como mãe, eu acredito que toda mãe faria isso, querendo dar uma bronca. Como que você faz isso com a gente? Você quer matar a gente do coração? Mas Jesus olha para a mãe, olha para o pai e diz assim: olha, se vocês estivessem me procurado aqui na casa do meu pai, vocês teriam me encontrado, porque convém a mim tratar dos negócios do meu pai, não do pai terreno, do pai celestial. Jesus aqui na sua infância já demonstra que Deus era prioridade. São exemplos que Jesus nos traz. Jesus nos ensina a segui-lo no caminho, por exemplo, da negação, porque quando a gente diz seguimos a Jesus, estamos indo atrás de Jesus, caminhando com Jesus, acompanhando Jesus. Então nós estamos simplesmente no caminho do processo que Jesus passou e que nós temos que passar também. É por isso que Jesus disse para aqueles que estavam querendo seguir a Ele. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, ou aquele que quiser me seguir. Isso aqui é Jesus ensinando o caminho da negação. Olha o que Jesus fala para aqueles que queriam vir após Ele, ou que queria segui-lo: renuncie a si mesmo. Vida de renúncia. Renunciar à vontade, renunciar a prazeres, renunciar coisas que nos afastam da sua presença. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Depois que você renunciar, depois que você tomar a sua cruz, aí você segue-me. Você vê que há uma escala aqui, uma escala de como tem que ser. E a escala foi Jesus quem colocou. Renuncie-se. Porque Jesus sabia que se não houvesse renúncia, não havia como segui-lo. Acompanhar só por acompanhar não adianta. Ir atrás só por ir não adianta. Quando eu decidi seguir a Jesus, eu tenho que tomar uma decisão que eu vou ter que passar pelo mesmo processo que ele passou. E não sou eu, não é o homem quem vai dizer
qual é esse processo? Jesus falou qual é o processo. E o processo é: renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Não tem como seguir Jesus sem cruz. Não tem como acompanhar Jesus sem cruz. Não tem como caminhar no mesmo ritmo que Jesus sem levar a cruz. E cada um tem a sua cruz e precisa ser levada. E depois que isso acontecesse, aí Jesus diz: depois disso, aí pode me seguir. Porque aí você está dizendo para Jesus que você está apto, que você tem coragem e que você deseja de todo o teu coração passar pelo processo para poder viver propósito. Porque dentro do propósito, no caminho do propósito tem um processo. E é por isso que as pessoas não vivem propósitos. Eu estava meditando a respeito disso hoje. E meditei a respeito disso no dia que eu estava trabalhando. A respeito de passar porque as pessoas, elas querem pular etapas. Meu querido, não pule etapas. Não adianta pular etapa. Não adianta pegar um atalho. Não existe atalho para viver propósito. Propósito só pode ser vivido se passar pelo processo. E o processo às vezes machuca. O processo às vezes fere. O processo às vezes gera percas. Mas o exemplo de Jesus é esse: renúncia, cruz, e depois disso você vive propósito. Então, são situações que Jesus deixou como exemplo. A gente poderia enumerar várias aqui, mas eu quero terminar por aqui. Em Mateus 11, 28 ao versículo 30, Jesus nos convida a aprender dele, porque ele é manso e suave. O fardo que ele oferece é suave. Aquilo que Jesus oferece no seu aprendizado, da maneira que ele ensina, é de forma suave. Ele é manso, ele é humilde. Então Jesus nos convida a aprender dele no meio dessa caminhada que nós estamos seguindo. E eu encerro aqui dizendo: não deixe de seguir a Jesus dentro de todas essas questões, priorizando a Deus, tendo ânimo para seguir a Ele, tendo uma vida de negação, renúncia, carregando a sua cruz, e assim aprendendo dele todos os dias, porque esse processo te levará para o centro do propósito de Deus para a sua vida. E pode ter certeza que o propósito de Deus para a sua vida é muito grande, e ele é bem melhor e bem maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para ministrar na noite desse dia, e eu convido os irmãos a se colocar de pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, está aqui os teus filhos, essa palavra de reflexão breve, e eu acredito que o Senhor falou conosco. Nos ensine, Senhor, a te priorizar, porque o Senhor foi exemplo nisso. Nos ensine, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, a ter ânimo a tudo que vier a nossa mão a fazer, e tudo que o Senhor colocar na nossa mão para fazer, que façamos com ânimo. O teu filho Jesus foi exemplo nisso. O processo seria doloroso, mas ele passou pelo processo com ânimo, porque sabia que o propósito era maior do que qualquer outra coisa. Senhor, que nós possamos seguir esse exemplo, ter ânimo em tudo que viermos fazer. Deus, que venhamos aprender a abrir mão da nossa vontade para viver a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a imitá-lo na questão, Senhor, do caminho da negação, renunciando a cada dia a nós mesmos, tomando a nossa cruz e continuando a seguir, ó Pai, continuando a aprender de Ti, porque o Senhor nos ensina todos os dias. Continua conosco, continua com a Tua igreja, continua com o Teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.